vamos agora dar início ao terceiro bloco. O terceiro bloco são 3 perguntas da comunidade de Amargosa. Vamos mais uma vez acionar o repórter Antônio Carlos para que ele possa fazer o sorteio de quem responde a primeira pergunta dos representantes da comunidade de Amargosa. Por favor, Antônio Carlos, é com você agora, viu, Antônio Carlos? Antônio Carlos concedendo aqui, já se preparando para que ele possa fazer o sorteio do pedido de resposta. Eu quero agradecer mais uma vez aos candidatos, às pessoas que estão presentes aqui no recinto, dando uma aula de civilidade. Quero mandar um abraço também para as pessoas que estão assistindo em qualquer canto do município de Amargosa. Um abraço a todos. Agora é com Antônio Carlos o sorteio. Quem primeiro responde, Antônio Carlos, por favor? Rosalvinho Salles, do PV, é o primeiro a responder a pergunta de representantes da comunidade de Amargosa. Então vamos para a primeira pergunta. Pergunta de Miguel José da Silva, professor de filosofia do Colégio Estadual Pedro Calmon e da Escola Criação em Amargosa. Diante do descaso de muitos políticos para com a sociedade, das práticas de políticas mesquinhas, do jeitinho, entre aspas, e de um sentimento de impunidade, muitas pessoas vão tomando nojo da política. O que o senhor pretende fazer para que as ações políticas em Amargosa sejam expressões da vontade e da decisão públicas coletivas? Qual a sua proposta para o envolvimento concreto dos diversos segmentos da sociedade na administração municipal nos próximos anos? Candidato Rosalvinho Salles, tem 2 minutos para responder. Professor, muito obrigado pela pergunta. Eu queria dizer a vocês que eu fui pioneiro em Amargosa e, aliás, no estado da Bahia, eu fiz um plano de gestão participativa chamado PGEP, envolvi toda a sociedade na participação do meu governo. Toda a sociedade apoiou através de conselhos, através de reuniões em zonas rurais, em comunidades, e fizemos um grande plano de gestão em Amargosa. E vamos fazer de novo, vamos retomar o PGEP a partir de outubro, a partir da nossa eleição com fé em Deus, vamos retomar esse PGEP e fazer um grande plano de gestão participativa em Amargosa. Mas eu queria dizer ao professor que ele está coberto de razão quando fala da questão política, porque realmente a população está descrente com os políticos. Depois que o PT tomou o poder no Brasil, depois que o PT entrou no poder, a gente só vê escândalos de corrupção. Os dirigentes do partido estão presos, a maior parte dos dirigentes do partido estão presos. Essa semana foi preso um ministro do PT. Então a gente sabe que a população fica muito triste com isso, confiou muito nesse governo do PT, e o governo do PT foi uma vergonha. Graças a Deus, nós não livramos a nível federal, vamos nos livrar a nível estadual, mas a população ficou muito triste com os políticos. Mas tenho certeza, você que está me ouvindo em casa, que eu sou um político diferente, eu sou trabalhador, trabalho pelo povo pobre, trabalho pelo povo honesto de Amargosa. Podem confiar em mim, que eu sou político diferente dos outros. Eu não sou um político, primeiro que eu não sou do PT, eu sou do Partido Verde. É um partido que prega a sustentabilidade, é um partido que prega o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, é um partido que prega a coisa limpa, a coisa verde, a coisa limpa. Então, tenho certeza que eu vou fazer uma grande administração com a participação popular, total participação popular, a porta da prefeitura aberta, a porta da minha casa aberta para atender e receber o povo. E vou dizer a vocês, vergonha é ser do PT, porque o PT é o partido mais corrupto que já passou nesse país. Políticos presos, todos do PT, a maioria do PT, presos, condenados. Esgotado, candidato, por favor, eu peço mais uma vez que os candidatos tenham sensibilidade para que eles concluam dentro do tempo ali que está sendo cedido, que são 2 minutos, e o cronômetro está ali, que os candidatos olhem para o cronômetro. A mesma pergunta será feita agora para o candidato Júlio, do PT. A pergunta é de Miguel José da Silva, professor de filosofia do Colégio Estadual Pedro Calmon e da Escola
criação em Amargosa. Diante do descaso de muitos políticos para com a sociedade, das práticas de políticas mesquinhas, do jeitinho, entre aspas, e de um sentimento de impunidade, muitas pessoas vão tomando nojo da política. O que o senhor pretende fazer para que as ações políticas em Amargosa sejam expressões da vontade e das decisões públicas coletivas? Qual a sua proposta para o envolvimento concreto dos diversos segmentos da sociedade na administração municipal nos próximos anos? 2 minutos, candidato Júlio. Obrigado, Miguel. Sua pergunta é muito importante porque toca numa coisa que nós temos falado a todo instante na nossa campanha. É preciso resgatar a esperança do povo na política e nos políticos. E isso nós vamos fazer com novas ideias, com novas pessoas à frente da gestão municipal. Chega dos mesmos, porque a gente sabe que os mesmos não resolveram os nossos problemas até agora. E para isso é importante a gente ter à frente da prefeitura alguém que faça valer a vontade do povo, que é a vontade de mudança. E para isso nós vamos resgatar um projeto que foi o projeto de maior participação na história de Amargosa, que foi o Pegadas. O Pegadas ouviu diretamente mais de 10% da população de Amargosa. Foram mais de 3.000 pessoas ouvidas durante a gestão do ex-prefeito Valmir, do qual eu fiz parte e pude coordenar esse projeto Pegadas. Então, com certeza, fazer chegar a cada população de Amargosa a oportunidade de falar aquilo que pensa e aquilo que precisa para a nossa cidade. E com certeza nós vamos fazer isso. Além disso, vou estabelecer um programa chamado Gabinete na Comunidade, que é para o prefeito estar cada vez mais próximo da comunidade, nas ruas e nas comunidades rurais. E pode ter certeza que eu vou fazer isso porque é do meu perfil, é da minha natureza, estar perto do povo, ouvindo o povo e levando as nossas demandas para serem resolvidas, sem inventar desculpas, sem procurar culpados. É assim que a gente resolve os problemas. Mas o desencanto com a política realmente é por conta da corrupção e ela não é de hoje. Até porque a gente sabe que um dos maiores desencantos da população de Amargosa foi no governo passado, onde até hoje a população sabe quem foi o prefeito mais corrupto da história de Amargosa, inclusive saindo em circulação nacional na revista Veja. Isso envergonhou toda a população de Amargosa e esse momento a gente não vai deixar que volte à nossa cidade. Pode ter certeza, comigo a gente vai fazer um governo honesto, sério, popular, ouvindo a nossa cidade como um todo. Candidato. Vamos para a próxima pergunta de representantes da sociedade do município de Amargosa. Mais uma vez eu peço ao repórter Antônio Carlos que ele faça o sorteio para ver quem responde primeiro essa segunda pergunta de representantes da comunidade do município de Amargosa. Ok? Papel ali na mão. Vamos ver quem. Rosalvinho Salles é quem pergunta primeiro. Então vamos para essa segunda pergunta. Essa segunda pergunta é de Davi dos Santos, músico e estudante de serviço social. Tendo em vista a importância de um serviço eficaz de assistência social na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, qual as perspectivas propostas para a melhoria do CRAS, Centro de Convivência, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e CREAS no município de Amargosa? 2 minutos, candidato Rosalvinho. Meu amigo Davi, a gente sabe que a prefeitura não pode ser um simples administrador dos recursos federais. A assistência social é muito importante. O CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, é a porta de entrada da população aos programas sociais. É desenvolvido de maneira muito boa pela prefeita Karina. O CRAS tem vários cursos profissionalizantes e nós vamos aumentar cada dia mais esses cursos, inclusive trazendo o curso de fazer vassoura com garrafa PET para, inclusive, o pessoal da Só Recicla, o pessoal da reciclagem de Amargosa. Vamos trazer vários cursos através do CRAS. O CREAS, meus amigos, que é um centro de referência especializado de assistência social, é para as famílias em situação de risco.
A gente sabe que ainda existe em Amargosa, existe muitas famílias em situação de risco, droga, álcool, crianças agredidas, mulheres agredidas, e esse CREAS nós vamos melhorar e crescer a cada dia mais. E o centro de convivência, que a gente tem hoje funcionando plenamente, com capoeira, com karatê, com aula de música, a gente vai fortalecer cada dia mais. Vamos trabalhar a articulação com o Conselho Municipal de Assistência Social. Vamos ampliar o CRAS Volante, atender os distritos e zona rural. E para o deficiente, meus amigos, vamos criar um núcleo multidisciplinar para atender os portadores de deficiência e suas famílias, atuando em articulação com o CREAS e acessibilidade das ruas, e criar maneira dessa população chegar aos postos de emprego, criando o programa Mais Emprego para o jovem da zona rural, para o jovem do bairro, e criando o programa Jovem Agricultor, que a gente vai incentivar o jovem da zona rural a trabalhar. E eu proponho ao nosso concorrente, o candidato Júlio Pinheiro, que vamos tratar de assuntos sobre as nossas realizações, que você está levando para um campo que eu não queria que fosse debate, mas se você quiser, eu vou debater no mesmo campo que você está debatendo. Terminou o tempo, vamos agora, a mesma pergunta para o candidato Júlio, do PT. Candidato Júlio, a pergunta de Davi Almeida dos Santos, músico e estudante de serviço social. Tendo em vista a importância de um serviço eficaz de assistência social na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, qual as perspectivas propostas para a melhoria do CRAS, Centro de Convivência, Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo e CREAS no município de Amargosa? 2 minutos, candidato Júlio. Obrigado pela pergunta, Davi. Mais uma vez, eu queria só iniciar respondendo a provocação do candidato, informando que está sendo tudo cravado e a gente vai poder depois olhar quem foi que iniciou as acusações e as agressões à pessoa. E, inclusive, enquanto foi feita uma pergunta, ele preferiu falar do partido do que daquilo que estava propondo para a cidade. Mas queria dizer a você, Davi, que a Secretaria de Assistência Social, ela é um importante instrumento para promover a qualidade de vida da nossa população. E nós vamos dar prioridade a isso, até porque nós temos uma secretaria que é de assistência social, habitação, emprego e renda. E com certeza isso vai ser a nossa prioridade. O CRAS, você que está me ouvindo aí no Alto da Bela Vista, Minguara, Rua Rio de Janeiro, Urbis 2, você que está me ouvindo aí na Catiara, sabe o quanto foi desestruturado os serviços do CRAS, das equipes do CRAS. Da construção e da reconstrução dos vínculos familiares, dos programas, dos projetos que existiam aí. Nós vamos retomar, colocar a equipe qualificada para promover ainda mais os vínculos familiares, porque a gente sabe que boa parte também dos problemas sociais e de violência é por conta da desestruturação das famílias, e o CRAS tem esse papel fundamental de recuperar o vínculo familiar. Quanto ao CREAS, a gente também vai qualificar ainda mais com a equipe muito preparada para que a gente possa atender as pessoas que são vítimas de violência, de agressão, de preconceitos, como é o caso também das mulheres, do público LGBT, das crianças. E isso vai ser também com a reestruturação total da Secretaria de Assistência, do programa também de cadastramento do Bolsa Família, que a gente sabe que está passando por problemas, e com certeza nós vamos também retomar o programa de construção de casas para a população carente, de aluguel social. A gente sabe que muita gente amargosa está passando por isso através do programa Cuidando da Sua Casa, para reformas e aluguel social. Ok, candidato, tempo esgotado. Nós vamos agora para o sorteio da terceira pergunta dos representantes da comunidade do município de Amargosa. São perguntas representativas de segmentos, de vários segmentos da população amargosense. Antônio Carlos vai colocar o dedinho dele aí no baú, né, nesse orifício, para que a gente possa ver quem vai responder. Rosalvinho Salles. Rosalvinho Salles responde novamente. A terceira pergunta é de Pedro Miguel, professor universitário. Diante dos escândalos envolvendo parcelas
consideráveis dos partidos políticos e políticos brasileiros, como se posiciona seu partido e o candidato no combate à corrupção? 2 minutos para responder, candidato Rosalvinho. Meus amigos, meu amigo Pedro, meus amigos, povo de Amargosa, povo de minha terra, vocês sabem que meu partido, o Partido Verde, é um partido limpo, partido que hoje tem o Ministério do Meio Ambiente, é um partido que não tem nenhum envolvimento no Lava Jato, não tem nenhum envolvimento no Mensalão. E eu vou dizer aqui também ao candidato Júlio, eu não sabia que você acreditava tanto na Veja, porque a revista Veja foi a revista que mais taxou o seu partido como corrupto, taxou o seu partido como o partido mais corrupto da história política do Brasil. A revista Veja diz isso todos os dias em suas páginas, todas as semanas em suas páginas. Mas eu queria dizer também, meu amigo Pedro, que nós vamos fazer um trabalho de transparência na prefeitura. Como já veio sendo feito pela prefeita Karina, nós vamos continuar com essa transparência, fazendo uma administração honesta, pautada dentro da legalidade e pautada dentro da melhoria da vida do povo de Amargosa. Você da zona rural sabe disso, você dos bairros sabe disso, que a gente vai trabalhar para atender cada dia melhor essa população. A gente não vai aceitar nenhum tipo de corrupção na prefeitura, a gente não vai aceitar, como a gente não aceita no país. A população está cansada da corrupção. E o candidato Júlio sabe que eu não sou corrupto, sabe que eu não fiz corrupção, sabe que aconteceram alguns erros administrativos, mas que eu não fiz corrupção. Ele sabe disso. Agora, ele, que realmente a vida dele é um livro, mas é um livro em branco, porque diz que foi secretário 8 anos e não ajudou o prefeito a fazer as mazelas que fez. Chefe de gabinete do deputado Jorge Sola e mora em Amargosa. Então, a gente queria saber o que foi que ele já fez, na verdade, na política. O que foi que ele já gerou algum emprego em Amargosa, se já teve alguma empresa, ou se já trabalhou em outra coisa que não fosse em cargo público, cargo de confiança. Porque, realmente, o que eu tenho para falar do senhor é isso, que a sua vida é um livro em branco, você não conseguiu mostrar nada ainda, porque realmente foi 8 anos secretário e disse que não participou das mazelas do ex-prefeito. Ok. E do fim do financiamento empresarial de campanha, ao contrário de outros partidos que a gente conhece de direita no Brasil, que sempre foram contrários, porque entendem o financiamento empresarial também como uma fonte de enriquecimento. Então, boa parte dos problemas de corrupção partem daí, por pessoas, empresas que financiam campanhas com interesse depois de serviços na gestão pública municipal. Por exemplo, uma pessoa que quer depois vender algum tipo de serviço, algum tipo de produto para a prefeitura e que coloca altos recursos nas campanhas. A minha campanha, ela é financiada com apoio da população que acredita no nosso projeto. Então, eu acredito que esse é a fonte principal. Fora isso, eu penso que a gente precisa, e aqui eu estou para fazer proposta, mais uma vez o meu adversário prefere me atacar. A experiência que o senhor tem, eu não quero ter. A minha experiência é de trabalho, a minha experiência é de seriedade, a minha experiência é de fazer as coisas acontecerem, de enfrentar os problemas. E aqui em Amargosa, só para o senhor que ainda não conhece, mas as Casas Populares é um trabalho que foi apresentado por mim no Ministério, consegui captar o recurso. A Companhia Independente de Amargosa foi um trabalho de articulação política minha. Então pode ter certeza que a água de corta-mão, a estrada de Amargosa-Mutuípe, tudo isso, papel da minha articulação política que eu pude contribuir com a Amargosa. Mas no meu governo, vou criar um conselho de acompanhamento de contas. A gente tem que falar de proposta. O povo de Amargosa quer ouvir proposta. Vou criar um conselho de acompanhamento de contas para dar total transparência aos recursos públicos, aos gastos públicos. Até porque hoje a gente sabe que a Prefeitura de Amargosa não está em dia com o portal da transparência e a gente vai resolver isso para que todos os gastos estejam online, como é exigido pela lei de transparência. Além disso, vamos fortalecer o controle interno, dando mais autonomia para que ele possa não só advertir, mas também funcionar como corregedoria e punir qualquer coisa de qualquer funcionário. Tempo esgotado, nós terminamos agora o terceiro bloco. Antes, eu vou ver aqui os pedidos da mesa julgadora do pedido de resposta para ver se foi deferido ou indeferido esses pedidos, e em seguida a gente já vem com o quarto bloco com as últimas 3 perguntas de segmentos representativos da sociedade de Amargosa. Ok, agora a gente vai, foi deferido aqui, governo de corrupto, um mau objetivo. Foi deferido aqui
minuto para o candidato Rosalvinho. Ele foi ferido a sua honra. Então, foi deferido pela mesa 1 minuto de resposta para o candidato Rosalvinho. Candidato Júlio, você me acusa insistentemente, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Apesar de você só quer ser amigo do ex-prefeito quando é do lado bom, do lado ruim você se afasta dele. Você tira, você nega ele o tempo inteiro. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Você, candidato Júlio, foi responsável também pela reprovação das contas do ex-prefeito Valmir no Tribunal de Contas do município. Sabe por quê? Porque sua secretaria usou dinheiro e não prestou conta. Está lá no TCM. Você, como secretário, usou dinheiro e não prestou conta. Não prestou conta do dinheiro que a sua secretaria usou. Está lá no Tribunal de Contas dos municípios. Na rejeição das contas, foram rejeitados por pedaladas fiscais, igual a Dilma, e também porque você não prestou conta, candidato Júlio, da sua secretaria. Então, é isso a realidade. Você, apesar de ter feito muito pouco, como você disse, que não fez nada na prefeitura, mas participou até da rejeição das contas do prefeito Valmir. Eu quero pedir aos candidatos também, por favor, eu quero pedir aos candidatos que os candidatos no direito de resposta se atenham a responder o que realmente foi deferido. O que realmente foi deferido. É importantíssimo que os candidatos, na hora que for concedido o direito de resposta, para responder dentro do assunto que foi deferido. Então eu peço a compreensão dos candidatos que eles se atenham a responder o pedido de resposta. Falando em pedido de resposta, foi concedido mais 1 minuto para o candidato Rosalvo sobre a notícia da sentença absoluta em favor de Rosalvo, que não foi condenado em nenhum processo. Então foi concedido 1 minuto de resposta nessa situação. A notícia é inverídica. Sentença absolutória em favor de Rosalvo, que nunca foi condenado por nenhum processo. A mesa deferiu. Eu gostaria que o candidato Rosalvinho respondesse o seu direito de resposta dentro do que foi concedido. 1 minuto, candidato, por favor. Como eu disse já várias vezes, eu não fui condenado em nenhum processo, não tem nenhuma condenação. Aliás, eu tenho vários processos com sentenças absolutórias. Eu fui absolvido. O partido do candidato Júlio revirou minha vida ao avesso e nada encontrou. Foi quebrado o sigilo bancário, foi quebrado o sigilo fiscal, e eu provei a todo mundo, a toda a população de minha cidade, a todo o povo de minha terra, a todo o povo da Bahia, que eu sou um político honesto. Eu não tenho nada a temer, povo de Amargosa. Fiquem tranquilos, porque vocês podem confiar. Sou um político honesto, tenho minha ficha limpa. Não foi nenhum processo foi transitado e julgado. Eu sou ficha limpa. Rosalvinho Salles é ficha limpa. Sou candidato a prefeito, tive a minha candidatura homologada pelo TRE e sou candidato a prefeito de vocês, e com fé em Deus nós vamos ganhar essa eleição no dia 2 de outubro. Muito obrigado. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.